Olá, pessoal. Meu nome é Igor, estou aqui com vocês. Recebi um convite, né, da Associação Brasileira de Startups para estar conversando com vocês sobre um tema muito interessante, bem atual, que está sendo muito discutido nos dias de hoje, que é sobre a importância de se internacionalizar, né, dentro da empresa, dentro de uma startup, né, qual é a importância da gente estar internacionalizando. Deixa eu primeiro iniciar aqui me apresentando, falando um pouquinho primeiro de mim. Uma breve descrição minha. Eu sou homem, branco, estatura média, um metro e 76, 77. Tenho olhos cor branca, olhos castanhos. Estou aqui sentado numa cadeira, né, no meu escritório aqui, com uma cadeira, né, essas de gamer, com um fundo aqui cheio de livros, né, uma das minhas paixões. Tem muitos livros na estante aqui cheia de livros. Bom, vamos falar, entrando um pouquinho agora já, para a gente conversar sobre o tema. Quando a gente fala de internacionalização, ele é um assunto muito abrangente. A gente pode estar conversando longos, várias horas, dá para se conversar sobre o tema internacionalização. Pensando na questão, né, começando, por que internacionalizar? Qual a importância de internacionalizar? Se a gente olha para se olhasse alguns anos, até há uns anos atrás, né, antes por exemplo, agora da pandemia, né, a gente está aí quase 2 anos, né, de pandemia. Antes a resposta seria muito, olha, vamos lá, a gente pode internacionalizar porque tem uma questão de expandir o negócio para fora. A gente poderia pensar em internacionalização com uma questão até de atrair talentos de fora, né, aumentar a diversidade. E aí fica aquele ponto, né? Putz, mas alguma coisa mudou depois da pandemia, ou durante todo esse processo? Sim, muita coisa mudou. O ponto principal, né, de mudança mudança que ocorreu, né, no mundo todo, não é só especificamente no Brasil, tá? Essa mudança ela afetou o mundo inteiro. Foi justamente as empresas aprenderem a trabalhar de forma remota. Pode parecer uma bobagem, pode parecer uma coisa simples, né? Até porque algumas empresas já trabalhavam, né? Já tinham uma cultura de trabalho remoto mesmo antes. Muitas startups, inclusive, né? De tecnologia já tinham uma cultura de trabalho remoto mesmo antes da pandemia. Mas a pandemia fez com que mesmo empresas tidas como mais tradicionais, né? Ou em todas as indústrias, né? Em todos os negócios, em todas as indústrias, foram forçadas a aprender a trabalhar remoto. E dentro desse novo cenário, o que aconteceu, né? Naturalmente, começaram a surgir as empresas, depois de, né, mais de um ano aí trabalhando remoto, as empresas aprenderam, e elas falaram, putz, é possível sim trabalhar remoto com produtividade, conseguindo atingir as metas, né? Muitas empresas aí, inclusive, crescendo durante esse período de pandemia. Então, com certeza, as empresas aprenderam. E o fato de aprender, a maior parte delas, pelo menos, aprendeu. Surgiu uma nova dinâmica no mercado. Que dinâmica é essa, né? Empresas de outros países, né, começaram a olhar para o Brasil e para a América Latina, por exemplo, para outras regiões do mundo também, e falaram assim, putz, se eu tenho a possibilidade aqui de contratar, né, de contratar fora, de conseguir contratar. Da mesma forma que a gente também tem essa possibilidade, com a diferença que a gente tem todo o desafio do câmbio, né? A diferença de reais para dólar, de reais para euro, que está bem acentuada, gera um desafio gigantesco, né? Para quem está aqui no Brasil, uma empresa que está capitalizada no Brasil em reais, né? Que possui a receita, a maior parte da receita em reais,
tem um desafio gigantesco, né, para contratar fora. Mesmo assim, ainda compensa? Sim, tanto compensa que muitas empresas de tecnologia, startups de tecnologia, estão partindo para investindo nesse tipo de estratégia. Né? Contando um pouquinho assim do meu histórico, né, eu venho trabalhando na área de tecnologia já há 25 anos, trabalhando na área de tecnologia. Trabalhei por empresas dos mais diversos ramos, desde consultoria, né, muitos anos, mais de 10 anos em consultorias, como na CIT. Depois eu passei por algumas startups, né, Grupo Móvel, né, o mesmo grupo que está por trás ali de iFood, Simpla e várias outras startups. Depois passei pela 99, né, da 99 Táxi, e depois disso pela Pipefy, que é uma startup de software as a service, né, que atua fortemente no mercado externo, né, digo, tem a maior parte da sua receita vindo de fora, e agora, né, recentemente, eu fiz uma movimentação e eu estou trabalhando na Acreditas, que é uma fintech. Nasceu aqui no Brasil e que também já possui também operação fora do Brasil. Bom, falando um pouquinho, voltando então para esse ponto. Várias empresas, como eu disse, várias empresas de tecnologia, elas estão investindo. E por qual razão elas estão investindo? Mesmo com todo esse cenário, né, como eu disse, com relação ao câmbio e tudo mais. Essa é uma estratégia importante por conta de atração e retenção de talentos. Por quê? Justamente pelo fato de agora essas barreiras não existirem mais, porque antes às vezes uma empresa ela contratava, né, uma empresa às vezes do exterior, ela contratava porque ela falava, só que você teria que ter que ir para lá, né, de ir para o país, né, e agora você consegue, como todo mundo aprendeu a, né, trabalhar remoto, a grande maioria das empresas aprenderam a trabalhar remoto, você pode contratar, né, alguém de fora e ter um ganho, né? Eu não preciso não necessariamente contratar no mesmo valor aqui no meu país de origem, consigo contratar num outro país pagando em dólar ou pagando em euros, mas um valor que para mim vai ser interessante, né? Para a empresa é interessante, e para o funcionário ali, para o futuro funcionário também é interessante, porque dadas as diferenças de câmbio, ele vai conseguir ter um aumento de ganho significativo. E tendo essa ameaça que começou a surgir, né, e impactar muitas empresas, né, muitas empresas no Brasil, todos onde eu passei, mesmo antes, onde eu estava, quando eu estava na Pipefy, tinha um desafio muito grande de retenção. Por quê? Porque muitas pessoas recebendo propostas para trabalhar fora, para trabalhar fora, digo, trabalhar para empresas do exterior, ganhando em dólares, mas trabalhando, por exemplo, aqui de remoto aqui do Brasil. Então, é óbvio que isso é uma proposta tentadora. E aí, as empresas elas precisaram correr, né, dentro desse processo, correr para quê? Para conseguir estruturar programas para reter esses talentos. Então, é importante, hoje eu diria que se você possui talentos dentro da sua empresa e esses talentos eles têm o sonho, né? Eles têm a vontade de conseguir, de trabalhar às vezes para fora, de conseguir ter um aumento significativo de receita, já existe um risco muito grande para você manter esses profissionais se você não implementar uma estratégia de internacionalização. E pode ser uma estratégia, né? Como, de novo, com foco, né, em atração e retenção de talentos. Isso está associado também à questão do próprio apagão da mão de obra, porque a gente tem hoje, a gente está passando por um momento de apagão mesmo de mão de obra dentro do Brasil. Eu diria até na América Latina como um todo. E dado esse cenário de empresas de fora vindo buscar talentos aqui no Brasil, pior ainda mais, né, a concorrência por profissionais, né, qualificados. Então, se você também não parte para uma estratégia essa de internacionalização, você vai ficar limitado, e muito limitado, e com uma dificuldade muito grande de conseguir contratar bons profissionais. Então, é um caminho, na minha visão, assim, é um caminho inevitável. Eu sei que é complexo, porque você fala, putz, pô, Igor, mas se eu for contratar lá nos Estados Unidos, não compensa. Se for contratar no Brasil, é muito mais barato. Não tem como contratar nos Estados Unidos. Tudo bem, ok.
realmente, se a empresa não tiver capitalizada e muito bem capitalizada, vai ficar muito difícil você contratar em outro país, como um país como, sei lá, os Estados Unidos ou um Canadá, entre outros. Realmente, é complicado. Mas se você pensa em estratégias como América Latina, como África, como Ásia, dependendo da região da Ásia, sim, é possível, mesmo fazer contratações em dólar a um valor que a conta fecha, vamos dizer assim, né? Um valor, você pagar por um valor que realmente vai ser equivalente ou próximo ao que você pagaria por um profissional aqui no Brasil. Tá? Depende muito do país, depende muito do perfil do profissional. Sim, você consegue encontrar? Sim, é possível encontrar. Se você não investir nisso, realmente vai ser muito difícil de conseguir não só atrair brasileiros, né, reter e atrair brasileiros, dado esse cenário, né, super competitivo, como isso vai ser provavelmente um limitante ao crescimento da sua empresa, né? Sua empresa, se você quiser colocar um ritmo de crescimento mais acelerado, e um crescimento acelerado leva a você ter uma necessidade de contratar mais profissionais, contratar esses profissionais no Brasil talvez vai ser desafiador, vai ser bem difícil. E aí partir para uma estratégia de buscar esses profissionais em outros países, como por exemplo pensar até por uma questão de proximidade em termos de cultura e tudo mais, né, e fuso horário, países, por exemplo, da América Latina, é interessante? Sim, é interessante. É interessante e traz resultados, tá? Traz desafios? Sim, obviamente traz desafios, né? Traz vários desafios, né? Que tipo de desafio, né? Que normalmente entra um pouquinho, né? Até falando um pouquinho dando algumas dicas, né? De como trabalhar com o processo de uma estratégia de internacionalização, né? Para ter times global. Tem toda uma questão do fuso horário, que ela é importante, porque você, é bobagem isso, é simples, é meio óbvio, né? Eu diria, sim, é óbvio, mas às vezes as maiores falhas que a gente comete do ponto de vista de estruturação, às vezes estão em questões bem óbvias, né? Como, por exemplo, o fuso horário. O fuso horário, ele é importante? Sim, ele é importante. Se você quer manter o time ali, né, você precisa ter uma boa janela, não precisa ser exatamente o mesmo fuso, mas você precisa ter uma janela de algumas horas, pelo menos, onde todo o time, por exemplo, vai ter contato um com o outro. Senão fica muito difícil. Os profissionais precisam trabalhar de deslocados, seja num país ou no outro, eles têm que trabalhar em horários deslocados. E isso pode gerar problemas, né, para você conseguir manter o time unido, manter o time com uma boa produtividade. Com certeza isso tem um impacto. É claro que às vezes quando você faz, né, você vai fazer uma proposta, às vezes você já pode até às vezes fazer uma proposta já considerando que o profissional, já avisando o profissional, olha, você vai trabalhar em horário deslocado, tudo bem? Se o profissional topar, ele gostar, já tiver experiência fazendo isso, não tem problema. Mas é importante, parece uma coisa simples, né? Mas é de extrema importância. Casos, por exemplo, existem alguns casos onde a questão da diferença do fuso ela é até favorável. Por exemplo, quando você vai estruturar, por exemplo, equipes de suporte, para você implementar um follow the sun, né? Como normalmente se é a forma que a gente implementa, por exemplo, uma estrutura para seguir o sol, o que seria esse follow dessa? É justamente uma estrutura de suporte onde você tem ali analistas de suporte, engenheiros trabalhando em horários deslocados e um vai passando, né? Você vai ter um processo de transferência ali do conhecimento do que está sendo discutido, do que está sendo tratado, dos incidentes que estão sendo tratados de uma equipe para outra em fuso horários deslocados. Você pode trabalhar de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas, 6 em 6 horas, né? Dá para fazer implementar de diversas formas. Então, até às vezes interessante para você implementar uma estratégia da SA, né? Por exemplo, se você está numa empresa onde há necessidade de você ter um suporte 24/7 em e atender a todos os países, o mundo inteiro, com certeza essa é uma estratégia que pode trazer você une o útil ao agradável, né? Você vai ter profissionais ali que atendem múltiplos idiomas eh, e em múltiplos horários também, né? Deslocados para poder atender os business hours, né? De cada dos principais países do mundo. Bom, outras dicas, né? Interessantes.
que são importantes assim de se levar em consideração. Quando você está montando um time global, você tem que levar em consideração que você precisa levar a cultura da sua empresa. E para você levar a cultura da empresa, é importante você ter pessoas que já tenham vivência, já estão há algum tempo dentro da empresa e que elas possam participar iniciar esses times. Os times, se você montar um time 100% novo, com pessoas, cada uma em um país, cada um em uma região, vai ter um desafio grande de você levar a cultura da empresa para aquele time, para aquele squad. Então, é importantíssimo ter pessoas, nem que seja uma, mas pelo menos algumas pessoas, né, dentro desse time que vão fazer parte, que já tem uma experiência, já tem uma vivência da cultura da empresa, para levar e disseminar essa cultura para esse novo time que está sendo global ali, que está sendo estruturado. E tem o outro lado da cultura, não menos importante, que é a questão da cultura de cada país. Se você está investindo em ter um time globalizado, você vai ter desafios dos mais variados. Eu vou dar um exemplo que eu pude, né, experimentar quando eu implementei essa cultura, né, e de times globais, né, dentro da Pipefy. Você tem um desafio, por exemplo, de contratar em um país, por exemplo, vamos supor, lá a gente contratou profissionais, por exemplo, no Afeganistão, né, Paquistão, países, por exemplo, Oriente Médio, Ásia. Se você faz uma contratação, existe toda uma diferença cultural, né? Você está contratando alguém que normalmente, por um lado, você está trabalhando diversidade, o que é fantástico, né? Então, uma cultura totalmente, né? Por exemplo, estou contratando muçulmanos. Poxa, estou contratando profissionais que seguem, né, a religião muçulmana. Existe de uma cultura muçulmana. Existe uma série de questões, não só práticas com relação a feriados, a datas importantes, que você precisa estar preparado para se adaptar a isso, né? Para o seu time, as equipes, a sua área de people, né, de RH, precisa ter preparado para isso, porque muda bastante coisa, né? Não é só com relação a datas de comemoração, mas com relação à própria cultura, o que é permitido, o que não é permitido, formas de se comunicar, o que você pode falar, o que você não pode falar, né? Então, tudo isso, tudo isso é importantíssimo. Então, não é só sair contratando. Se você tem, putz, eu vou contratar em outro país, você precisa ter em mente que você precisa entender daquela cultura. E se essa cultura for muito diferente da cultura sua e dos demais times ali, onde você vai ter todo um desafio, né, de como fazer, como trazer esses profissionais sem que eles se sintam excluídos, sem gerar também atritos e problemas ali no dia a dia. Então, e o outro fator que eu acho que esse também é bem óbvio, né, é a questão do idioma. Obviamente, se você traz profissionais de outros países, você vai ter um desafio. Se hoje você trabalha com um time que ele é 100% fala português e você não tem um bom percentual da equipe falando inglês, normalmente quando você parte com uma estratégia dessa, você acaba tendo que ir para um idioma como o inglês, né, a não ser que você foque uma estratégia num país específico, vou focar em América Latina e no idioma espanhol, ok. Mas caso você não faça, caso você realmente queira ter um time ainda mais global, né, com pessoas de diferentes regiões, diferentes países, você vai ter que definir um idioma, e provavelmente esse idioma vai ser o inglês. E aí o desafio será que todos do seu time possuem, né, todos que vão trabalhar juntos ali possuem o mesmo nível de inglês, o mesmo nível de proficiência, né, são fluentes efetivamente? A experiência é muito ruim quando você coloca profissionais dentro de um time, e eu vivenciei isso em diversas empresas, com níveis muito diversos ali com relação à proficiência no idioma, seja ele qual for, não importa se é espanhol, alemão, inglês, o que for. O impacto é muito grande, você perde muito tempo com comunicações a comunicação não flui. Para o profissional, óbvio, é interessante, né, se ele estiver correndo atrás de ganhar, de aprender, mas um puta desafio, né, também de aprendizado, mas para a empresa, olhando pela visão da empresa, você perde muito tempo, né, você perde muito tempo ali para conseguir, sendo que se todo mundo tivesse no mesmo nível, né, de proficiência no mesmo idioma, com certeza
com certeza isso fluiria muito mais, né? São todos fluentes em inglês. Se é uma equipe com todos fluentes em inglês, obviamente a comunicação ela já vai ser muito mais fácil. Agora, tem níveis diferentes, com certeza você vai ter muita perda, né, até mesmo de produtividade ali, né, por conta da comunicação que ela não vai fluir. Então, quando você pensa numa estratégia de globalização, não tem como você pensar numa estratégia de globalização sem pensar em investimento em formação. Se você já tem um time hoje, esse time não fala o idioma que você precise que eles falem, realmente você já tem um problema, né? Que você vai ter que endereçar de alguma forma, investindo pesadamente, muitas empresas já fizeram, eu já vi isso mesmo no período que eu trabalhei na CIT, foi um período de internacionalização da CIT, e onde houve um grande investimento por parte da CIT em formação, né, no idioma, no caso, na época, no inglês, né. Então, a gente estabelecemos parcerias, por exemplo, com escola de idiomas, que tinham professores, durante todo o horário de trabalho, disponíveis dentro do escritório para ajudar todos ali os funcionários a acelerar esse processo de aprendizado do idioma inglês. Então, muitas empresas trabalham, né, até como benefício, tem um benefício de uma escola de idiomas, ou às vezes parceria com plataformas de software as a service que auxiliam, né, também nesse Duolingo, entre muitas outras ali, que auxiliam também nesse processo de aprendizado, né, de um novo idioma. Então, esse tipo de estratégia, ela é vital para que você consiga acelerar e ter um nível de proficiência bom o suficiente para que você consiga não ter impacto em produtividade tendo time globalizado, né? Então, esses são alguns dos aspectos, né, que você com certeza precisa levar em consideração na hora de estruturar. Outro aspecto importante é, dependendo do perfil, dependendo do profissional que você precisa buscar, às vezes, quando você fala, por exemplo, perfil da área de tecnologia, né? Então, que é a minha área, né? Então, dependendo da tecnologia, né, do seu stack, né, tecnológico, às vezes, determinados países é mais fácil de você encontrar profissionais do que em outros. Então, às vezes é interessante, às vezes ter uma estratégia mais direcionada. Eu sei que o meu stack é um determinado, eu tenho aqui um conjunto de tecnologias que eu trabalho, que provavelmente eu não vou mudar no curto espaço de tempo. Então, é interessante, às vezes, direcionar onde eu posso encontrar mais profissionais nesse stack, né, que tem maior conhecimento nessas tecnologias. Então, isso também existe, né? Você tem alguns países mesmo, regiões, países que têm mais profissionais de uma tecnologia do que em outra, e isso também pode, ou seja, com mais conhecimento, né, com mais skills dentro daquilo que você está buscando, que você precisa para a sua empresa. Então, isso também é um fator que, com certeza, precisa ser levado em consideração. Uma pergunta que fica é, poxa, qual o momento, né, para fazer isso, né? Você pode perguntar, putz, tá, legal, entendi o que eu tenho que levar em consideração na hora de pensar num time global, num processo de internacionalização, mas e aí? Qual que é o momento, né? O momento é um momento de acordo com a sua necessidade. Se você tem condições, se a pergunta é, bom, você tem condições do ponto de vista de investimento, né, capital, para conseguir partir para uma estrutura já internacional? Se a resposta for sim, você deve sim, na minha visão, você deve sim investir. Por todo esse cenário que eu expliquei, toda a questão de apagão de mão de obras no Brasil, concorrência com empresas do exterior, pagando em dólar, em euros, sim, se você tem essa possibilidade, tem capital para isso, sim, é o que muitas empresas estão fazendo. Pode olhar várias empresas de tecnologia, não só Acreditas, que também já tem uma estratégia, por exemplo, tanto no México como na Espanha, como várias outras empresas de tecnologia, né, que também estão montando escritórios, mesmo sem ter operação em outros países, né, você pega um iFood, pega Loft, pega diversas outras empresas de tecnologia, mesmo sem ter uma operação, às vezes, em outro país, né, não ter negócios em outros países, estão montando escritórios em outros países com a finalidade específica de atração e retenção de talentos. Ah, mas, poxa, eu preciso ter um escritório lá fora? Não necessariamente. Eu posso, por exemplo, na Pipefy a gente trabalhava
tipo, eu tinha a possibilidade de contratar no escritório nos Estados Unidos, mas eu podia contratar, até por conta, né, dessa situação, como a gente já bem sabe aí da pandemia, eu contratar fora, de forma remota e ter profissionais distribuídos, né, de forma trabalhando totalmente remoto. É possível? Lógico que é. Sim, é possível se fazer. Gera e principalmente no momento que a gente está, se você já tem uma cultura de trabalho remoto muito bem implementada, você provavelmente não vai ter dificuldade de contratar em outros países. O ponto principal é o capital. Se você tem condição, se a conta fecha, faz sentido para você ter, sim, porque daí você vai conseguir ter acesso não só a reter e atrair os melhores profissionais e talentos no Brasil, como também atrair talentos de outros países. Então, sim, eu acho que esse é o principal. E se não tiver esse capital, qual que capital necessário, né, investimento necessário para fazer isso? Acho que você pode começar, às vezes, com experimentos, né? Experimentos que eu digo atraindo, às vezes, um ou outro profissional, como eu falei, às vezes de forma remota. Eu tenho uma equipe aqui, por exemplo, no Brasil, meu time inteiro está no Brasil. Mas é um time, por exemplo, que já está preparado, eles falam inglês, eles têm, ou falam espanhol, seja qual for o idioma, e eu acho que é interessante a gente começar a fazer alguns experimentos mesmo, da parte de internacionalização. Por que não? Contrata um profissional é, remoto, né? Você consegue contratar hoje um profissional remoto em outro país e colocá-lo ali no time. Tudo bem, você começa com um. Lá, quando eu estava na Pipefy, a gente começou com um. Depois a gente foi para o segundo, terceiro, quarto, e assim foi indo. Né? Contratando, colocando, verificando o que precisava ser ajustado, como que a gente precisava ajustar. Então, não precisa necessariamente, se você não tem como capital para investir, ir já de cara e montar, vou contratar, sei lá, vários times, 50 pessoas, 50 profissionais de uma vez só em outro país. Não há necessidade, óbvio, se você tiver capital para isso, ok, né? Ou mesmo capital para montar um escritório para você poder reter talentos, principalmente os talentos que possuem o sonho, muitos de nós brasileiros temos aquele sonho de, vou morar em outro país, ter a experiência de morar em outro país, né? Então, por N razões, né? Não vou entrar aqui no mérito das razões, né? Em equipes que eu trabalhei, uma das principais razões para morar fora era com relação por exemplo, você ter a oportunidade de estudar mais, né? De estudar, de avançar nos estudos, né? Então, por exemplo, se a empresa tem a possibilidade de investir nisso, putz, é uma oportunidade de você realmente reter os seus top talents, né? E principalmente esses você eventualmente já mapeou e sabe que eles têm o sonho de uma expatriação, né? E aí você consegue implementar. Você tem um escritório linkado a um programa de expatriação. É caro? Pessoal, é caro. É caro você montar e estruturar um programa de expatriação, mas ele é efetivo do ponto de vista de retenção e também atração de talentos? Com certeza é. Mas se você não tem, se está numa empresa que não tem ainda condições de ir para esse caminho ainda, porque o investimento é muito alto, tudo bem, comece investindo aos poucos, contrata um profissional, depois o segundo, o terceiro, como eu expliquei, e aí você vai tendo tempo até de ajustar a questão, como contratar, toda a questão burocrática, como fazer, tudo bem que hoje, tá aí, fica aí uma outra dica, né? Já tem empresas como a Let's Deal, por exemplo, que é, facilitam esse processo de contratação, né? Um contractor, né? Para você fazer uma contratação no exterior e fazer o pagamento. Hoje já tem muitas facilidades, né? Empresas que ajudam e facilitam esse processo para que você tenha uma boa experiência do ponto de vista, ou menor impacto possível do ponto de vista né, da parte de contratos, burocracias e tudo mais ali, burocracias que são necessárias, né? Senão depois a empresa pode ter uma série de problemas aí, né? Então, hoje já tem empresas especializadas nisso que auxiliam, né, consultorias, empresas que auxiliam nisso, então você consegue focar só no que é o mais importante, que é, ok, encontrar esses profissionais, trazer e justamente verificar como trabalhar e ter tempo, né, de uma forma incremental, ter tempo de ir ajustando a sua cultura interna, ajustando os seus, né, processo de comunicação. Parece simples, mas
Não é. Às vezes você traz um profissional, se você só fala seu idioma padrão hoje, que é falado em chats, em todas as, né, trocas de e-mails e tudo mais, se você é 100% em português, você contratou uma pessoa que não fala português, você já vai precisar, ou essa pessoa vai ter que aprender português, ou você vai ter que mudar toda a comunicação oficial, por exemplo, da empresa para um outro idioma. Isso tem um impacto gigante. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, assim, vale a pena? Se vocês me perguntarem assim, vale a pena? Vale. Como eu disse, as principais empresas estão trabalhando, estão investindo pesado em ter times globais, em estratégias de globalização, de internacionalização. Faz sentido. Agora, mais do que nunca, por conta de todo esse, como eu disse, todo esse cenário, toda essa mudança que a pandemia trouxe com o advento do trabalho remoto, né? Ou, na verdade, já existia antes, mas com a, for, né, com a for, isso aumentou, né, de intensidade, né, e com base nisso, com certeza é algo que, se você nunca pensou, não parou para pensar, esse é o momento. Então, fica aqui as minhas dicas aqui de como trabalhar. Espero ter conseguido ajudar um pouco aí vocês nessa tomada de decisão que é extremamente estratégica, né? Independente em qual tamanho da empresa, se você está numa pequena, numa startup early stage já numa startup, já no estágio mais adiantado, seja qual for o tamanho, essa é algo que vocês precisam levar em consideração. Obrigado, pessoal, e até mais.